E aí galera, massa! Seja bem-vindo ao meu canal para mais uma resolução da prova segunda fase Federal do Paraná, questão de número 5, uma questão bem bacana que envolve matrizes, trigonometria, dá uma misturada com México exponencial, bastante matemática básica. E se você por um acaso está aqui e não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um like aí, me diz o que você está achando dessas resoluções, o que você achou da prova e vamos lá para a questão de número 5, olha o que dizia essa questão. Dado que A, B, C pertencem aos reais e θ pertence ao intervalo fechado de 0 a π, considere as seguintes matrizes. Aí ele mostra para você a matriz A e a matriz B, duas matrizes quadradas de ordem 2, e aí na letra A ele diz o seguinte para você, ó, encontre todos os valores de θ para os quais a matriz A é não invertível, justifique a sua resposta. Galera, aqui o esquema é mais ou menos o seguinte, o que nós temos que avaliar nessa questão de número 5? Primeiro passo, temos matrizes quadradas, ele fala em matriz não invertível e o que significa isso? O determinante tem que ser zero. Nós sabemos que existe uma condição de existência para as inversas de matrizes. O que elas precisam ser? Quadradas, ok, isso foi apresentado e enunciado para você, uma matriz quadrada de ordem 2, e o seu determinante ele não pode ser zero, por definição. Então vamos lá. Questão de número 5, letra A. Qual é o nosso objetivo nessa questão? Que o determinante da matriz seja zero. Então preciso que o determinante da matriz, que ele chamou de A, seja zero. Para que A admita uma matriz inversa. Bacana? Então dá só uma olhada. Quem que é a nossa matriz A? Ele apresenta para você a matriz A sendo dada por 1 sobre 2, primeiro elemento. Depois nós temos ali, primeira linha, segunda coluna, seno de 2θ. Segunda linha, primeira coluna, menos a raiz quadrada de 2. E a segunda linha, segunda coluna, esse cara vale o número 2. Então, essa é a nossa matriz A. Qual é o nosso objetivo? Determinante zero. Ordem 2, o que a gente faz? Diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, o determinante é o início da nossa história. Por quê? Porque isso vai virar uma equação trigonométrica para nós resolvermos e dar uma resposta para o ângulo θ dentro do intervalo citado. Então, o determinante dessa matriz A vai ser dado por 1 sobre 2 seno de 2θ menos a raiz quadrada de 2 e o número 2. E o nosso objetivo é que isso dê zero. Produto da diagonal principal. 1 sobre 2 vezes 2, o dobro da metade, esse cara vale 1. Menos o produto da diagonal secundária. Como você tem o menos, eu vou escrever, tá? E já ia colocar direto o mais, mas olha só o que está acontecendo. É menos a resposta do produto. E o produto virá para nós de menos a raiz de 2 vezes o seno do dobro de θ. Então, este é o determinante para nós, que tem que ser zero. E aí, como eu havia dito, vira uma equação trigonométrica para nós resolvermos. Bacana? Então vamos lá, agora, trabalhando com a ideia dos sinais, 1 mais a raiz de 2 vezes o seno do dobro de θ. Esse cara tem que ser zero. Vou passar 1 para o outro lado, vou passar a raiz de 2 dividindo, então ganhando tempo e espaço, o que eu sei? O seno do dobro de θ valerá menos 1 sobre a raiz de 2. Partindo desse princípio, vamos racionalizar, multiplicar numerador e denominador pela raiz quadrada de 2 e a partir daí já sabemos o que fazer com essa expressão. Legal? Então aqui embaixo o que nós temos que resolver? Seno do dobro de θ, isto precisa ser menos raiz de 2, menos a raiz de 2 sobre 2. Beleza. Agora qual é a história para nós dentro dessa equação? Chegamos numa equação imediata. Relembra comigo, o que é uma equação imediata? Uma equação imediata é quando você tem razão, ângulo, número. Ao chegar numa equação imediata, que é o nosso objetivo nas equações trigonométricas, o que você faz é marcar pontos de uma circunferência. Então vamos agora lá para cima. Deixa eu separar aqui para você. Tem uma equação imediata, vou marcar pontos na circunferência. O nosso objetivo é saber onde o seno é negativo. Temos dois quadrantes. Estou falando do terceiro e do quarto quadrante. Definição. Então vamos lá. Circunferência trigonométrica, imagem meramente ilustrativa. Nós sabemos que o seno ele é negativo para você no terceiro e no quarto quadrante. Seno é o nosso eixo vertical, então é positivo no primeiro, positivo no segundo, negativo no terceiro, negativo no quarto. E o que nós temos é um ponto no terceiro quadrante, que eu não faço a menor ideia de onde esteja, um ponto no quarto quadrante, que eu não faço a menor ideia de onde eles estejam, só que eu tenho a certeza que ambos os pontos são simétricos em relação ao eixo vertical. Por quê? Porque são dois pontos que, quando projetado para o eixo do seno, traz para você como a mesma resposta, que é para nós este pedaço que é medido aqui embaixo por definição matemática. Então, o que eu sei? Que o seno de alguém está dando menos, o menos terceiro e quarto quadrante, são dois pontos simétricos em relação à vertical. Pontos simétricos em relação à vertical, o que a gente faz? Pega o primeiro valor positivo,
mais 2 vezes o K vezes o π para representar o ângulo. E de forma análoga acontece com o segundo ponto que eu marquei. Perfeito? Então vamos lá. Ao olhar para essa questão, o que eu preciso lembrar? O que eu sei a respeito do terceiro quadrante? No terceiro quadrante, nós trabalhamos com uma redução que quando o nosso referencial é o π, eu tenho certeza que o nosso objetivo é verificar o que está passando dele. Pela ideia de simetria, toda aquela parafernália da trigonometria que você já estudaram. Então, quando eu olho para esse ponto, o que eu observo? O que passa, não o que falta, né? O que passa de 180 graus. O que passou desse cara? E de forma análoga, nós vamos verificar o que falta agora para o 360. E aí encontramos outro ponto aqui, beleza? Já no segundo quadrante, nós verificaríamos o que falta para chegar em 180. Então é essa circunferência que vai nos ajudar a definir quem é o primeiro valor positivo. Lembre-se, cada ponto que eu marco no ciclo trigonométrico assume infinitos valores. Eu vou trabalhar com o primeiro positivo, perfeito? Ô Bel, mas olha só, ele diz para nós avaliarmos qual é a nossa resposta entre 0 e π. Lembra que o enunciado da questão falou para vocês o seguinte: o ângulo θ, ele pertence ao intervalo fechado de 0 a π. Ou seja, o θ tem que estar dentro desse intervalo. O 2θ é que tem que parar nesses dois pontos. Então será que existe alguém que fará nós pararmos nesses dois locais? Aí qual é o objetivo? Trabalhar com expressão geral. Embora você possa, de repente, nessa resolução, ter escrito somente os primeiros pontos, eu não aconselho a fazer isso. Por quê? Porque para aquelas questões onde tem mais que duas soluções, porque eu marquei 2 pontos. Aí você vai pegar os 2 primeiros e vai chegar numa conclusão para 2 valores. Pode ser que eu tenha mais valores pertencentes ao intervalo citado e eu só trabalhei com os primeiros. Então o ideal é você não pensar somente nos primeiros, é analisar uma expressão geral. Então eu vou fazer de tal maneira que eu pegue a expressão geral e depois eu verifico quantos valores estão dentro desse intervalo que são aceitos. Porque se caso tiver mais que 2, eu não vou errar. Bacana? Então vamos lá, devagarinho. O que eu sei a respeito desse ponto então? Precisa passar alguém que quando eu calculei o seno, deu raiz de 2 sobre 2. No primeiro quadrante é 45 graus. Então sabemos que esse valor para nós é o nosso 225, certo? Então você tem 1,45, 2,45, 3,45, 4,45, 5,45. Então este ponto vale 5π sobre 4. Vamos de novo. O que eu sei a respeito desse ponto? Ele tem que faltar 45 para chegar a 360. Faltar 45? Então pera lá. Olha que nós temos 1,45, 2,45, 3,45, 4,45, 5,45, 6,45, 7,45. Então é 7 vezes o π sobre 4, que representa para nós os 45 graus vezes 7 para chegar no nosso 315. Bacana? Então esses são os 2 primeiros valores positivos. Então o que nós afirmamos inicialmente? Numa primeira situação eu digo para você que o ângulo 2θ precisa parar nesse ponto. E este ponto ele é escrito para você como sendo o 5π sobre 4 mais 2 vezes o k vezes o π. Então essa é a nossa primeira situação. Perfeito. Vou passar o 2 dividindo, e aí eu digo que para aquele ponto, todos os seus valores são escritos através dessa expressão geral, onde o k é inteiro, não escrevi ali, mas vou escrever no final. Então nós temos 5π dividido por 4 vezes 2, que vai dar 8, mais 2kπ dividido por 2, que vai virar k vezes o valor do π. Vírgula, este é o momento, com k sendo um número inteiro. Então o que eu sei a respeito desta primeira situação? Os pontos para pararem neste local, eles precisam respeitar essa expressão que está aqui. Legal. Qual é o intervalo que ele deu? De 0 a π. Todos os valores que eu trocar o valor do k inteiro e estiver dentro desse intervalo, cabe como resposta. Por isso que eu havia dito para você, existe a possibilidade de eu ter mais que um ponto dentro do intervalo. E a partir daí eu corro o risco de dar as respostas de forma equivocada, porque eu deixei pontos de fora. A expressão geral é o melhor caminho que você tem para responder todos os valores que pertencem a um determinado intervalo. Principalmente quando o ângulo da sua equação trigonométrica não é 1x, 1θ, 1α, 1β. Sempre que você tiver alguém diferente disso, o ideal é você trabalhar com a expressão. Bacana? E aí agora só vou melhorar essa escrita. Como o denominador é 8, eu vou escrever assim, ó, 5π mais 8k vezes o π, tudo isto dividido por 8, que vai virar nesse contexto, com o π em evidência, π, que vai multiplicar 5 mais 8 vezes o valor do k, toda a parafernália dividida por 8. E por que eu prefiro escrever dessa forma? Deixa eu só acrescentar aqui, né? Com k sendo um número inteiro. Eu prefiro trabalhar dessa maneira porque como eu preciso substituir os valores do k inteiros para verificar quais são os valores que θ serve para nós, nesse contexto,
quando você começa a verificar os valores, o que você diz? O que acontece se o K é um valor negativo? Cara, se o K for negativo, pela expressão você já observa que o teu θ vai ser negativo. Então o θ vai assumir um valor menor que zero. Se o θ vai assumir um valor menor que zero, então esse cara está fora do intervalo. Isso daqui não cabe para nós, não convém. Então não convém pelo intervalo citado. Perfeito? Agora, quando eu pego o K valendo zero, dos valores inteiros, eu chego em uma primeira resposta. Então, se o K for zero, eu estou afirmando para você que o θ será 8 vezes 0, 0, 0 mais 5, 5. Então, nossa resposta é o 5π sobre 8. E aí você diz, Bel, em algumas questões eu não consigo identificar se o valor do θ que eu estou encontrando está dentro desse intervalo que ele deu. Faz uma transformação. Pega o intervalo da questão e reescreva usando o denominador que você usou. Então é 8, eu vou afirmar para você que o θ... Isso é só um conselho, tá? Não é uma regra, você não precisa fazer isso. Só para você enxergar o que está acontecendo com as respostas. O θ ele precisa pertencer a um intervalo fechado que vai variar de 0π sobre 8 até o 8π sobre 8. Então eu escrevi o intervalo usando o denominador 8. Então o que eu sei? Como trocando os valores do K, todos os meus numeradores vão sofrer variações, mas o denominador será sempre 8, eu já consigo perceber por essa reescrita que tudo que der entre 0 e 8 eu quero. Se der o 0 eu quero, se der o 8 eu quero. Por isso que nós descartamos essa possibilidade. Ó. Tudo que está à frente do 0 é positivo. A gente já sabia pelo básico, mas você pode descartar também pensando nisso caso tenha um intervalo negativo ali. Legal? Então tudo que tiver entre 0 e 8 para o numerador me interessa. E aí quando você troca o K por 1, nessa primeira sentença, olha o que vai acontecer com o seu ângulo θ. 1 vezes 8 dá 8, 8 mais 5 passou, vai dar 13π sobre 8, 13π sobre 8. Nota que no nosso intervalo eu posso chegar no máximo até 8π no numerador, eu passei, então esse cara ele também, deixa eu colocar aqui assim, né? Esse cara também não convém para nós, e a partir daqui todos eles serão maiores, então eu tenho essa primeira resposta para nós darmos. E aí, de repente, você diz assim para mim, ô Bel, mas eu não fiz assim. Eu peguei só o 5π sobre 4, igualei a 2θ, cheguei no mesmo lugar, beleza, vou pegar o 7π sobre 4, lembra que eu comentei antes. Tem questões que se você utilizar só o 5π sobre 4 e não usar a expressão geral dos arcos, você corre risco de ter mais valores e você não observou isso, porque você só usou um único cara. Então eu estou trabalhando de forma genérica, tenta lembrar disso, admitindo o quê? Eu vou descobrir quantos valores tem através de uma expressão. Tá? Você pode cair numa coincidência, mas o ideal é que você faça isso. Tá? Então o ideal é você perceber esta situação. O dobro de θ pode parar fora do primeiro quadrante, mas eu posso ter θs diferentes, primeiro quadrante, segundo quadrante, aí vai depender do intervalo citado. Legal? Então feito isso, ó, o que nós sabemos? Esse é o nosso primeiro valor como resposta. Mas tínhamos o 7π sobre 4. Essa análise eu ainda não fiz. Então aqui no cantinho, um pouco mais rápido agora, deixa eu só ver por causa do meu espaço, vou ganhar espaço e tempo com vocês. Numa segunda situação, como eu fiz o item 1 detalhado com o primeiro ponto, então nesse primeiro aqui, ó, tá bem detalhado, o segundo eu vou um pouquinho mais rápido aqui em cima com vocês. Então o que nós vamos analisar agora? De forma análoga vamos fazer a mesma coisa, só que com 7π sobre 4. Então escrevemos, ó, o dobro de θ agora, ele precisa ser o 7π sobre 4 mais 2 vezes o K vezes o π. Vou mandar o 2 dividindo. Então significa que o θ vai ser o 7π sobre 8 mais K vezes o π. Qualquer que seja K pertencente aos inteiros. Perfeito, até aí tudo bem. Aí vou dar uma melhorada na escrita, como eu melhorei antes ali para vocês. Então vai ficar 7π mais 8kπ sobre 8. Vou colocar o π em evidência e vamos escrever 7 mais 8 vezes o K, isto dividido por 8, vírgula, com o K sendo um número inteiro. E a partir disso a gente faz a mesma coisa. O que nós vamos fazer? Substituir os valores do K para verificar nesses valores quais valores do θ a gente tem ali dentro. Então, mais uma vez, se o K for menor do que zero, isso implica em ter um θ negativo. Isto eu não quero. Então eu não vou escrever ali na frente também, que nós não queremos isso, mas você já sabe, isso não nos interessa. Θ negativo, ó, não quero esse cara, não convém, tá? Quando eu troco o K por zero, aí você chega no nosso primeiro valor para essa expressão. O nosso ângulo θ, ele precisa ser 7π sobre 8,
E aí você analisou que 7π sobre 8 nos interessa. Por que que ele nos interessa? Porque está dentro do intervalo estabelecido. Como o denominador foi o mesmo, então eu mantenho essa mesma análise. Tudo que estiver entre 0 e 8 no nosso numerador, eu sei que faz parte do intervalo citado na questão. Bacana? Então aqui nós temos o 7π sobre 8. Perfeito. O próximo valor a gente já sabe que vai fugir. Tá? Detalhe, existem questões que quando você escreve os pontos, você tem denominadores diferentes. Tá? Tome bastante cuidado com isso. Para cada análise, você leva para o teu denominador. Como aqui eu estou levando as duas expressões para o número 8, eu não sei modificar. Mas vamos supor, tá? Ideia grosseira. Ah, Bel, eu criei uma expressão para o θ num segundo ponto, que o denominador era 12. A gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou fazer uma análise na substituição do k, que varia entre 0π sobre 12 e 12π sobre 12. Eu não mudo o meu intervalo, eu mudo a cara dele para facilitar o contato visual. Mas isso, como eu disse, não é regra, é só um conselho para você ter a certeza se aquele ponto está lá no intervalo citado ou não. Se aquele ângulo que você está dando como resposta ele serve. Perfeito? Então vamos lá, continuamos. Se nós substituirmos agora o k por 1, trocarmos o k por 1, vamos chegar no valor do θ sendo, passou, 8, mais 7, 15π sobre 8. Então a partir de agora passa, fizemos todas as trocas. Então, como eu fiz lá embaixo, isso daqui também não serve para nós. Então talvez você tenha até pensado nesse item A, fazendo o que eu comentei. Eu vou repetir, vou bater bastante nessa tecla, porque muita gente esquece de verificar a expressão geral de um arco. Ele faz pelos primeiros pontos bonitinhos, e é ali que mora o perigo em algumas questões. Nessa vai depender muito do corretor e de como você escreveu, porque em uma análise, vou ser bem direto. Eu como corretor, se você não trabalha com a expressão geral, eu pergunto, mas quantos valores satisfaz? Como que você mostra que você sabia que esses eram os únicos dois valores que cabiam para você no item A? Através da expressão geral. E aí você não mostra dessa forma. Então o ideal nessas expressões é pensar nisso, tá? Tenta lembrar sempre expressão geral, isso facilita bastante. E agora, finalizamos a questão depois de toda a análise feita no item A. Ele pergunta para você, dá só uma olhada o que ele queria saber nessa questão. Ele quer saber de você quais são todos os valores do θ que faz ela não ser invertível. Quem são esses valores? Aí eu vou apresentar como um conjunto solução. Ó. Quem é a nossa solução? Os valores do θ que satisfaz isso. Aí eu digo, ó, os pontos são discretos, são dois valores, então escrevemos 5π sobre 8, vírgula, e os 7π sobre 8. Esses são os únicos dois valores e eu dou isso como resposta para essa letra A. E aí escreveria bonitinho, né? Questão discursiva, diz lá, os únicos valores para o θ que faz com que a matriz A seja não invertível, né? Que ela não admite inversa, faz parte do conjunto S, tal que S é, aí você apresenta o conjunto de solução, mas especifica bonitinho lá. Bacana? Então essa era o item A da questão de número 5, determinante, equação trigonométrica, o pesado para nós está aqui na trigonometria, mas eu acredito que você tenha entendido tudo que eu fiz com as minhas devidas observações. Legal? Então vamos lá, letra A resolvida, vamos para a letra B. A opção B dizia o seguinte para vocês, ó, encontre todos os valores de θ, A, B e C para os quais o produto A vezes B é igual à matriz identidade. Justifique sua resposta. Galera, a letra B é bem bacana para você fazer uma análise aqui, tem uma malandragem, tem uma visão ninja para nós trabalharmos em matrizes inversas, como é de ordem 2, teorema da matriz inversa usando a matriz adjunta. Olha só o que vai acontecer então com a letra B. O que ele pede para nós? Todas aquelas incógnitas que são apresentadas nas duas matrizes A e B, de tal maneira que quando você multiplica gera identidade. Então a ideia inicial é essa, ó. Eu preciso pegar a matriz A, multiplicar pela matriz B e gerar a identidade. Como as matrizes A e B são quadradas de mesma ordem, o que eu tenho por definição matemática? O que eu preciso lembrar agora de definição? Que quando você pega duas matrizes e multiplica uma pela outra e gera a identidade, significa que uma é o inverso da outra. Então por essa escrita pelo enunciado, eu tenho certeza que a matriz A ela é exatamente igual à inversa de B. Ou você diz o seguinte, a matriz B é exatamente a inversa da matriz A. A definição matemática mostra para vocês que para nós chegarmos em uma matriz inversa, matriz quadrada inversa, independentemente da sua ordem, tá? O determinante sendo diferente de zero, ela vai admitir inversa e esse produto ele vai existir gerando a identidade. Uma matriz A vezes a sua inversa é igual a inversa vezes a matriz A, ou seja, vale a propriedade comutativa aqui para nós, entre essas duas matrizes, e isso gera a identidade de mesma ordem. Então, se nós temos matrizes quadradas de ordem n, com determinante diferente de zero, vou repetir, com determinante diferente de zero,
Então, ela vezes a sua inversa é a mesma coisa que a sua inversa vezes ela, e isso gera a identidade de mesma ordem. Bacana? E a inversa, claro, também tem o mesmo tamanho que a matriz original. Perfeito. Então, levando em conta toda essa informação, o que eu sei? Eu posso fazer a troca que eu quiser aqui. Vou escrever as duas matrizes para você perceber o detalhe da visão ninja. Então, vamos lá. Quem que é a nossa matriz A? A matriz A ela é formada por 1 sobre 2 seno, já ia escrever cosseno, seno de 2 θ. Nós temos aqui menos a raiz quadrada de 2 e aqui nós temos o número 2. Essa é a matriz A. A matriz B, ela envolve outras situações. Então, a matriz B, citada no enunciado, dá uma olhada aí. Ela diz para você 2 elevado a A menos 2B, então 2 elevado a A menos o dobro de B. Temos o zero. Segunda linha, primeira coluna. Nós temos 2, que é elevado a C, mais 2A menos 3B, mais 2A menos 3 vezes o B. E o outro elemento que é 2 elevado a A menos B. Então essa é a matriz B, e aí você tem a matriz A. Como eu preciso multiplicar as duas e gerar a identidade, e por consequência da definição, a gente sabe que ao multiplicar as duas e gerar a identidade, uma é inversa da outra, qual é o meu conselho? Usar o teorema da matriz inversa. Vou escrever aqui na frente, tá? E aí numa prova discursiva, o que é legal vocês afirmarem? Que vocês estão utilizando o teorema da matriz inversa aqui, porque tem uma malandragem que é consequência deste teorema. Matrizes quadradas de ordem 2, para eu determinar uma inversa, tem um detalhe bem legal para vocês. Vocês não precisam ficar multiplicando matrizes para gerar identidade, eu não preciso trabalhar com cofatores, que é tudo aquilo que o teorema traz. A gente consegue resumir isso numa expressão mais simples. Então olha o que eu vou escrever para vocês. Ó. Existe uma matriz A qualquer, então eu vou trazer como definição chamando de A, mas eu vou fazer isso numa outra, tá? Então existe uma matriz A qualquer cujos elementos são x, y, z e w, ou seja, uma matriz quadrada de ordem 2. O que eu sei a respeito dessa matriz? Eu afirmo para você que o determinante dela é diferente de zero. Se eu afirmei que o determinante é diferente de zero, então a inversa dela existe. Então eu vou colocar assim, ó. Então a inversa existe. Ok. Se existe a inversa de A nesse caso, o que eu faço pelo teorema da matriz inversa? Então, utilizando o teorema da matriz inversa, nós temos que a inversa da matriz A, quando ela é quadrada de ordem 2, a gente faz o seguinte. Diagonal principal, nós trocamos os elementos de posição. Então, nota que o W foi para o lugar do X, o X vai para o lugar do W. A diagonal secundária da matriz, nós vamos trocar de sinal. Então, vai ficar menos Y e menos o Z. E toda essa parafernália, ela precisa ser multiplicada por 1 sobre o determinante da matriz A, que nós sabemos que não é zero. Porque existe inversa, então esse cálculo vai existir. E quando eu tenho uma matriz, por que eu escrevi dessa forma? Para eu ganhar espaço e tempo com vocês. Quando eu tenho uma matriz vezes um número, porque isso é resultado de um número, é o inverso de um determinante. O determinante é um número associado a uma matriz quadrada. Então, quando eu inverto isso e digo isso é um número, uma matriz vezes um número, todos os elementos são multiplicados por esse número. E multiplicar por 1 sobre alguém é a mesma coisa que dividir por esse alguém. Então, este elemento vai ser dividido pelo determinante da matriz A, este elemento vai ser dividido pelo determinante da matriz A, este elemento vai ser dividido pelo determinante de A e este elemento também. Pronto, chegamos na matriz inversa de ordem 2. E isto é consequência do teorema da matriz inversa. Tá? Então, e o que diz o teorema da matriz inversa? Nós vamos pegar a matriz adjunta e vamos multiplicar por 1 sobre o determinante de A. Quem é a matriz adjunta? A matriz adjunta ela é a transposta da matriz dos cofatores. Quem é a matriz dos cofatores? É uma matriz formada só por cofator. E como que a gente calcula o cofator? Daí tem toda aquela expressão que você provavelmente deve lembrar. Menos 1 elevado à soma da linha com a coluna, vezes o menor complementar daquela respectiva linha e coluna que nós escrevemos. Mas deixa isso para lá, qualquer treta me dá um toque aí, deixa nos comentários se você lembrou do teorema da matriz inversa, diz se você lembra desse lance dos cofatores, e aí qualquer coisa a gente conversa depois sobre isso. Bacana? Então a ideia é você justificar dessa maneira. Teorema da matriz inversa, essa vai ser a inversa partindo dessa escrita. Então quando eu tenho esse conhecimento, qual é a nossa ideia agora? É escolher uma das matrizes para brincar. E aí você olha para a primeira matriz e você diz, Bel, eu vou fazer isto aqui. Isto aqui o quê? Vamos lá. Troca de posição, troca de sinal e divide tudo pelo determinante dessa matriz. Isso nós já fizemos na letra A, calcular o determinante desse cara. O determinante desse cara para nós vai ser uma expressão trigonométrica.
Então pode ser que dê treta se nós escolhermos fazer isso na matriz A. Quando eu olho para a matriz B, ó a visão ninja. Eu olho para a matriz B e digo o seguinte, determinante da matriz A, diagonal principal menos a diagonal secundária. Diagonal secundária zerou. O que sobrou para nós? Produto da diagonal principal. Quem são os elementos da diagonal principal? Potências de base 2. Se são potências de base 2, dá para juntar os caras, então vira uma potência de base 2. O que eu preciso fazer com o determinante mesmo nesse cálculo? Ele vira denominador. O que eu terei na matriz B? Divisão de potências de mesma base. Então, provavelmente, na visão ninja já diz para você, o ideal é você trabalhar com esta, porque tanto faz. Olha como eu comecei a resolver a questão. Eu disse para você que, como a multiplicação de duas matrizes está gerando a identidade, e pelo fato das matrizes serem quadradas de mesma ordem, implica em uma ser inversa da outra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para a matriz B e vou calcular a inversa de B. Quem que é a inversa de B? A inversa de B é a matriz A. E aí eu parto da igualdade envolvendo essas duas matrizes. Perfeito? Então a visão ninja ajuda bastante vocês. E utilizando o teorema da matriz inversa, reduz o teu cálculo ao invés de você ficar multiplicando matrizes, linha por coluna, igualar a identidade, vai criar expressões envolvendo trigonometria, você pode fugir disso. Existe essa possibilidade, tá? Não que você não possa fazer isso, o que ele pediu. Você até pode. Mas o caminho é mais longo, é mais tortuoso, é mais complicado para você chegar nessas expressões. Vai chegar no mesmo lugar, tá? Chega nos mesmos valores. Mas é um caminho mais tortuoso para você na hora da prova, quando você precisa ganhar tempo. Então eu vou fazer isso. Eu vou atrás da inversa de B. Logo, então agora começamos a resolver a questão. Quem é o determinante da matriz B, como eu havia dito? Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Como a secundária vai zerar, ó, que é zero, vezes esta potência, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a principal e isso já é o nosso determinante. O dobro de A menos B, menos 2B, né? A menos 2B, então vamos escrever assim, menos 2B, vezes 2 elevado a A menos B. Produto de potências de mesma base, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Então A mais A vira o dobro de A e menos 2B com menos B vira menos o triplo de B. Esse é o determinante da matriz B, que nós temos certeza que não é zero. Por quê? Porque eu tenho uma potência, independentemente de quem A e B assumam os valores aqui, isso aqui nunca vai dar zero. Se aqui ficar zero, a resposta é 1. Se aqui ficar positivo, valores bonitinhos. Se aqui ficar negativo, a gente só inverte o 2, mas continua sendo um valor diferente de zero. Então isso aqui a gente já sabe que não é zero. Perfeito. Então se o determinante de B não vai dar zero, existe inversa de B. Logo o conceito está tudo aplicável. Se eu criasse uma expressão aqui, que existisse a possibilidade de ser zero, eu tinha que entrar com essa restrição. Tá? Verificar depois uma resposta, tipo, existem valores de A e B que faz a conta dar zero, eu não posso pegar isso daí. Legal? Então tenta sempre lembrar disso também. Nesse contexto agora, vamos utilizar o teorema da matriz inversa aqui na frente. Então olha só como vai ficar a nossa historinha. Quem é a inversa da matriz B? Tá? A inversa da matriz B, agora eu preciso um pouco mais de espaço, vamos escrever assim. Quem é a inversa de B? Diagonal principal nós vamos trocar de posição e a diagonal secundária nós vamos trocar de sinal. Então vai ficar algo escrito assim para nós, ó. O dobro, vamos escrever assim, ó. O dobro não, desculpa, o 2, né? O 2 elevado a A menos B, foi lá para cima, e esse cara vem aqui para baixo. Então vamos escrever mais ou menos aqui assim, devido ao meu espaço, eu preciso escrever aqui. O dobro não, desculpa, 2 elevado a A menos 2B. Então diagonal principal eu troquei de posição. Diagonal secundária eu vou trocar de sinal. Zero não tem sinal. Lá embaixo vai ficar 2, então agora assim, ó, menos 2 elevado a C mais o dobro de A menos 3B. Então, isto é o que eu faço no início do cálculo da inversa. Ó. Diagonal principal trocamos de posição, diagonal secundária trocamos de sinal. Agora, como eu tenho que multiplicar tudo pelo inverso do determinante, esse é o determinante. Então, 1 sobre este cara, 1 sobre este número, significa dividir todo mundo por ele. Então, aqui eu vou já escrevendo assim. Dividido pelo determinante da matriz B, que vale para nós 2 elevado a 2A menos 3B. Vou escrever aqui também, mas a gente já sabe que essa resposta é zero, tá? 2 elevado a 2A menos 3B. Aqui, dividido por 2 elevado a 2A menos 3B, dividido por 2 elevado a 2A menos 3B. E isso é resultado da nossa inversa, que você justificou para o cidadão dizendo que temos o teorema da matriz inversa aplicado aqui.
Esta para nós é a matriz adjunta dividido pelo determinante da matriz A, ou melhor dizendo, multiplicado pelo inverso do determinante de A. Nesse contexto, eu estou falando da matriz B, perfeito? Então, tá aqui a nossa informação. Agora, vamos melhorar a escrita, né? Quem que é a inversa da matriz B quando eu melhoro essa escrita? Divisão de potências de mesma base. A gente repete a base e faz o que com os expoentes? Subtrai. Aí vamos lá. A menos 2A se transforma em menos A. Menos B. Menos ou menos 3B vai dar mais o dobro de B. Tá? Então, isso é o que ficou no nosso primeiro elemento. Conforme eu havia dito, ó, 0 dividido por esse cara continua sendo 0. Vamos de novo. Menos dividido por mais vai dar menos. E aí a gente faz a divisão das potências. 2 elevado a quem? C. Não tem C lá embaixo, então é o C. Ó a magia. 2A menos 2A, cai fora. Menos 3B, menos ou menos dá mais. Lembra que subtrair números iguais a resposta se anula. Então, caiu fora. Essa é a nossa resposta. E por último, nós temos o 2 elevado a menos 2B. Vai dar menos A. E menos 2A com menos, o menos vai dar mais o valor do B. Essa é a matriz inversa de B. Cara, achamos a inversa de B pelo teorema da matriz inversa. O que eu sei lá no começo do nosso enunciado? Eu sei que, como a inversa de B é igual à matriz A, então eu vou trabalhar com essa igualdade agora. Então, como que nós vamos escrever isso aqui? Deixa eu ganhar mais um pouquinho de espaço aqui com vocês. Então, vamos lá, porque matrizes sempre precisa de espaço. A ideia agora é a seguinte, ó. Como eu sei que a inversa de B é igual à matriz A, aqui no começo, ó, lembra que tudo começou aqui? Então, se essas duas matrizes são iguais, eu posso partir desse princípio. A inversa de B, que é o que está aqui, eu vou pegar a matriz A, como eu preciso de espaço, gente, eu vou fazer assim, ó, eu vou escrever a matriz A aqui embaixo, a gente parte da igualdade sem escrever, tá? Mas no material eu escreveria tudo bonitinho. A matriz A está lá no canto, ó. Nós temos 1 sobre 2 seno de 2θ menos a raiz quadrada de 2 e o número 2. E aí, como eu sei que essas duas matrizes, elas são iguais, então esse cara de baixo e a de cima são matrizes iguais, os respectivos elementos precisam assumir o mesmo valor. E ó a magia que surgiu, 2 elevado a esse troço tem que ser igual a 2 da menos 1. Criamos uma equação exponencial de mesma base. Seno de 2θ tem que ser o zero. Criamos uma equação trigonométrica imediata, bem bacana para nós chegarmos à conclusão. Menos 2 elevado a c é menos 2 elevado a 1 sobre 2. Então conseguimos ganhar aqui também. E o 2 elevado a 1 é 2 elevado a menos a mais b. Então, nessa igualdade, eu crio equações exponenciais e trigonométricas simples a serem resolvidas. E aí eu consigo chegar nos valores que o item B pediu para vocês chegarem. Bacana? Então, quem são as escritas aqui para nós? Vamos lá, consequência do nosso cálculo. Vou escrever aqui. O dobro não, estou com o dobro na cabeça olhando para o 2. 2 elevado a menos a mais 2b tem que ser igual, este elemento tem que ser igual a este. Lembre-se, 1 sobre 2, 2 na menos 1. O que mais eu sei? Que o seno de 2θ, então eu vou escrevendo na sequência, tá? Que o seno de 2θ, vou escrever aqui na frente, ó. Que o seno do dobro de θ precisa ser zero. Lá embaixo, que menos o dobro não, menos 2 elevado a c, esse cara tem que ser menos a raiz quadrada de 2, implica em 2 elevado a 1 sobre 2. E o último troço, que isso é para nós aqui, o 2 elevado a menos a sobre b, não, menos a mais b, aliás, esse cara tem que ser o número 2. Então, partindo dessas igualdades, então nós temos 1, 2, 3, 4 situações para nós fazermos análise e chegar nesses valores. Com o primeiro e com o quarto, aqui, ó, com esse primeiro e com essa quarta expressão, a gente consegue definir os valores de A e B. Aqui, visualmente, você já sabe quem é o C. E aqui nós vamos achar o valor do θ. Então, daqui para baixo agora, vira matemática básica, eu tenho certeza que você consegue chegar a essas conclusões, tá? Porque aqui são expressões teoricamente simples. Então, a treta é chegar aqui, é você enxergar tudo isso que nós fizemos. Se você conseguir enxergar tudo isso que nós fizemos, você consegue responder as perguntas que são feitas. Então, agora ganhando um pouquinho de espaço e tempo com nós, olha o que vai acontecer. Vou resolver primeiro o sistema, tá? Então, 2 elevado a esse troço é igual a 2 elevado a menos 1. Vou simplificar as bases, ou seja, eu vou deixar de olhar para as bases e vou escrever menos a mais 2b, menos a
mais o dobro de B. Esse cara tem que ser igual a menos 1. Olhando para esse cara que está aqui, ó, simplifiquei as bases, ou seja, deixei de olhar para as bases. O expoente aqui vale 1, então menos A mais B. Esse cara vale 1. E quando eu olho para esse sistema, eu escolho um método para resolver. Adição, substituição, comparação. Daí a opção é de vocês. Claro que no contato visual, o que está legal para nós aqui? Fazer a diferença entre elas. A equação de cima menos a de baixo. Menos A menos ou menos A cai fora. 2B menos B é exatamente igual a B. E menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. Pronto, B eu já achei. Bel, não entendi o que você fez. Eu peguei a primeira equação e subtraí da segunda. Tá? Então é um método de resolução, resolve aí do seu método. Mas eu tenho um sistema montado que vieram dessas duas expressões aqui, ó, dessas duas igualdades, tá? A primeira e a quarta. Então, menos A mais 2B igual a menos 1, menos A mais B igual a 1, B igual a menos 2. Massa! Seguimos. Se B vale menos 2, eu vou trocar no cara de baixo aqui, ó, tá? Você pode trocar em qualquer uma. Então, o A para nós, nesse momento, passei para lá, vai ser B menos 1. Então, B menos 1. Chegamos no A sendo menos 3. Então, achei o valor do A, achei o valor do B. Tá? Então, já tem esses dois valores. O C, como eu disse, nós já sabíamos, batendo o olho aqui, ó. Então, posso pensar da mesma forma. Menos dividido por menos vai dar mais. 2 elevado a C igual a 2 elevado a 1 sobre 2. Então, chegamos no C sendo igual a 1 sobre 2. Então, de acordo com a ideia, vou escrever, tá? Menos 2 elevado a C é igual a menos 2 elevado a 1 sobre 2. Então, aqui definimos que o C vale 1 sobre 2. Perfeito. Falta o θ agora. Quando eu olho para o θ, vamos ganhar um pouquinho mais de espaço aqui. Quando eu olho para o θ agora, qual é a ideia para nós? O seno de 2θ tem que dar zero. Então, o seno do dobro do θ tem que ser zero. Massa! Onde que o seno vale zero? Item A, falamos a respeito de ter o seno negativo. Aqui o nosso objetivo é ter o seno nulo. Como o seno está na vertical, circunferência trigonométrica. De novo, o que nós escrevemos aqui? Ó? O seno, para dar zero, tem que estar na origem ou no ponto diametralmente oposto. Como são dois pontos simétricos em relação ao centro, qual é a expressão geral? K vezes o π. Tenta lembrar que a origem, onde tudo começa na circunferência trigonométrica, e o ponto diametralmente oposto, são dois pontos que nós conseguimos escrever com o número inteiro vezes o π, né? Como assim, Bel? O número inteiro vezes o π. Origem, zero. Aí você começa a percorrer de 180 em 180. Levando isso para os radianos, como que escrevemos? 0, 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, porque você está dando as suas voltinhas. Para o seu caminho contrário, né? É dessa forma. Então você sai da origem, você tem 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π e assim por diante. Se nós fizermos no sentido horário, aí os arcos são negativos. O que eu tenho? Menos 1π, menos 2π, menos 3π e assim por diante. Então, nesses dois pontos, eu sempre terei um número inteiro vezes o π. Então, olhando para esta forma, o dobro de θ tem que ser escrito no formato κπ. Então, quem é o θ? O θ está escrito na forma κπ sobre 2, vírgula, com k sendo um número inteiro. Perfeito. Lembra que eu comentei no item A sobre você ter as expressões gerais dos arcos. Neste contexto, eu tenho uma expressão geral que cabe para os dois pontos. Eu não preciso de duas, como na letra A precisou. Aqui, uma expressão responde os dois pontos. Forma sempre mais simples. E aí, nesse contexto, o que eu sei a respeito do θ que disse no enunciado? Cara, θ está entre 0 e π. Pode ser 0 e pode ser o π. Ó que massa. Eu não vou trocar como eu fiz na letra A. Mas o ideal é você fazer as trocas. O que eu sei aqui neste momento? Que quando eu vou... Agora eu vou finalizar a questão. Quando eu vou fazer a troca para os valores do k... Na última sentença que deu, o k pode ser zero? Pode. O k pode ser negativo? Não. Então eu vou ganhar espaço. Meu espaço está acabando aqui, ó. Vou ganhar espaço, tá? Então k negativo eu já sei que já era o θ negativo, o θ não pode ser negativo. Se eu trocar o k por zero, eu vou chegar no θ sendo zero. Zero é aceito, porque o intervalo é fechado. Fechado diz que você pode usar. Vírgula. O θ, ao trocar o k por 1, ele também serve. Porque você vai usar o θ sendo π sobre 2 está dentro do intervalo que ele pediu para você lá no enunciado resolver essa questão. Está entre 0 e π, podendo ser 0, então pode dar 0 como resposta, e pode ser o π. Opa, pera lá, tem mais um. Então o θ agora pode ser 2π sobre 2, e isto virou para nós uma vez o π. Θ, deixa eu colocar aqui uma vírgula, θ pode ser para nós
3π sobre 2? Não. Então, a partir do K valendo 3, eu já não tenho mais. Então, K negativo não serve, K igual a 0 serviu, K igual a 1 serviu, K igual a 2 serviu, K igual a 3 já não serve mais. Foge do intervalo do enunciado. Então, eu tenho 3 valores para o θ, aliás. 3 valores para o θ que são aceitos. Então, qual é a resposta que nós damos para o item B, depois de toda essa bagunça que eu fiz com vocês? Vamos lá. O item B nós temos o valor do A sendo igual a menos 3, o valor do B sendo igual a menos 2, o valor do C sendo igual a 1 sobre 2 e os valores do θ. Aí diz para o cara em radianos, ou se você quiser usar em graus também não tem problema nenhum, mas graus normalmente é primitivo na área da trigonometria, tá? Então diz 0 ou π sobre 2 ou o π. Tá? E daí você apresenta esse conjunto ali formado pelos 3 valores, no qual θ fará parte ali. Então é um conjunto formado por 3 valores, esses são os 3 valores. Agora A, B e C são valores únicos. Perfeito? Então essa é a letra B. Olha só toda a parafernália que nós tivemos que fazer para responder esse item B, lembrar de algumas definições. Letra A também levou uma extensão um pouco maior para vocês, mas está aí a questão 5. Esse é um dos caminhos, e esse, embora não pareça, é um dos caminhos mais curtos que você tem para resolver, ao invés de você multiplicar matrizes como o item B induz você a fazer. E não tem problema nenhum fazer dessa forma. Por quê? Porque você está justificando para o corretor que você está usando o teorema da matriz inversa. O que diz o teorema da matriz inversa? Como consequência de uma matriz quadrada de ordem 2, é isso aqui que vai acontecer. A inversa é justamente essa. A adjunta vezes o inverso determinante de A. E a partir daí você chega na igualdade. O segredo estava aqui, ó. Tá? A visão estava você conseguir perceber isso na pergunta que foi feita. Percebeu isso? O restante, lembrando do teorema da inversa, se transforma na matemática básica. Bacana? E a ideia é a seguinte, gente. Finalizamos a questão de número 5, então, tá? E aí vamos para a questão de número 6. Dá só uma olhada no que dizia a questão 6 para você. Considere os números complexos z igual a 1 mais raiz de 3i e w igual a 2 raiz de 3 menos 2i. A opção A diz assim para você, ó, encontre a forma polar do número complexo u, que é igual a z vezes w. Justifique sua resposta. Nessa questão 6, galera, o que nós temos que fazer? Bom, são duas opções. Não sei qual você fez, mas são duas. Eu posso já trabalhar com a representação polar separadamente e utilizar essas representações para multiplicar e dar a resposta no final com a representação polar, que é polar ou trigonométrica, ou você multiplica a forma algébrica que ele deu e deixa para fazer essa representação de uma única vez lá no final. Você tem essa escolha. Eu vou aplicar a distributiva, para chamar a atenção de algumas recordações envolvendo os números complexos, mas você pode, depois lá no final, como eu estiver fazendo com você, você pode fazer separado, depois dá uma olhada. Faz separado e utiliza o conceito de multiplicação envolvendo os números polares, que isso vai te ajudar e vai chegar no mesmo lugar da mesma forma. Bacana? Então, independentemente de qual seja o seu caminho, dá só uma olhada na questão de número 6. Número complexo, z, informado para você na questão, 1 mais raiz de 3, 1 mais a raiz de 3 vezes o i. O w para nós é dado como sendo 2 raiz de 3, 2 raiz de 3, menos o dobro de i. E aí o nosso objetivo é chegar em u, que significa z vezes w. Perfeito. E neste caso, na nossa representação polar. Então vamos lá. Letra A, dito o seguinte para você. Vou fazer a distributiva. Quem é o nosso número complexo u? 1 mais raiz de 3i, que vai multiplicar 2 raiz de 3 menos 2i. E aí, aplicando a distributiva, parte da matemática básica, 2 raiz de 3 menos o dobro de i, mais 2 vezes a raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai ser 2 vezes o 3, que vira 6, vezes o i, menos 2 raiz de 3i elevado ao quadrado. Eu optei pela distributiva para lembrar você, como consequência que surgirá na letra B, que nós temos potências de i. Potências de i. Os 4 primeiros que nós precisamos lembrar, i elevado a 0, i elevado a 1, i elevado ao quadrado, i elevado ao cubo, porque depois você começa a repetir esses valores. Então, i elevado ao quadrado, nós lembramos que este cara vale menos 1, que é a potência básica de i que temos ali para fazer a substituição. Então, isso é um número real. Menos 2 raiz de 3 vezes o menos 1 vai dar mais 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 se transforma em 4 vezes a raiz de 3. Então, o nosso u é igual a 4 vezes a raiz de 3. E o i para nós, ó, menos 2 com mais 6 vai dar 4. Então, mais 4 vezes o i. Esse é o número complexo u na forma algébrica. Ele quer na forma polar. O que é a forma polar, então? O número u, falar em número e letra é um pouco estranho para nós, né? Mas dá só uma olhada.
O número U para nós vai ser dado por forma polar, Bel. Eu preciso do módulo dele, que vai multiplicar o cosseno do seu argumento mais I vezes o seno do seu argumento. E o seu argumento principal, o que é esse ângulo para nós que é o teto, o argumento principal do número? É aquele ângulo que, a partir do eixo real, que é o eixo horizontal, plano de Argand-Gauss, sentido anti-horário, você chega no módulo de Z por definição. Então, quando eu olho para isso, o que eu vou lembrar? Vou trazer o contexto de U. No plano de Argand-Gauss, nós teremos um número complexo que está no primeiro quadrante. Por que, Bel, no primeiro quadrante? Porque a parte real do número, então tá aqui, ó, parte real do número complexo U, parte imaginária do número complexo U. Ou seja, eixos horizontais e vertical aqui, horizontal e vertical, os dois eixos. Isto são os valores que está a parte real da forma algébrica, aqui a parte imaginária, x e y, lá no plano cartesiano. Perfeito? Aqui é Argand-Gauss. Então eu sei, ó, que a parte real é positiva e a parte imaginária é positiva. Então eu estou no primeiro quadrante, em algum lugar, não interessa qual. O que eu sei, o módulo do número é essa distância que ele está até a origem do plano de Argand-Gauss. Então aqui se concentra o módulo do número complexo U. Legal? E o que é o argumento principal? É esse ângulo aqui, ó, eixo real, sentido anti-horário, até chegar nesse módulo. Esse é o ângulo. As fórmulas que vêm para nós de seno do argumento e cosseno do argumento para a parte dos números complexos vêm justamente dos triângulos retângulos que nós formamos. Então aqui está bem visível para você o que nós temos como fórmula. O que eu sei que eu preciso analisar? Bom, primeiro passo. O cosseno desse argumento, ele vai ser a parte real do número dividido pelo módulo do número complexo, que eu vou chamar de U. Tá? Depois eu digo quem é A e B, mas aqui já está visível para você. A é parte real, B é parte imaginária. Deixa eu colocar aqui matematicamente. Ó. Esse é o A e aqui você tem o B, tá? Da representação algébrica. Então o cosseno é A sobre o módulo e o seno vai ser B sobre o módulo deste número. Então quando eu olhei para o número que está escrito aqui em cima, onde nós chegamos na multiplicação, nós sabemos que o U, a sua forma algébrica A mais B vezes o I, então já sabemos que o A é o 4 raiz de 3, que o B é o número 4, e a partir daí nessas substituições nós conseguimos comprovar algumas coisinhas. Eu já sei que está no primeiro quadrante, tá gente? Mas eu vou relembrar você de alguns detalhes da trigonometria. Vamos lá. Eu tenho o cosseno daquele ângulo que obrigatoriamente precisa ser igual a quem? Ao valor do A, 4 raiz de 3, dividido pelo módulo, mas eu não calculei o módulo ainda. Então vamos lá, deixa eu calcular o módulo aqui. Achei que já dava pra gente seguir, mas eu não calculei esse módulo ainda. O módulo de um número complexo, então neste caso, o módulo do número U é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, onde A é parte real e B é a parte imaginária do número, tá? Então isso daqui. Que adivinha de onde vem? De novo, desse triângulo que está aqui, ó. É o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, soma do quadrado dos catetos. Então quando eu arremesso essa informação, quem que é o módulo deste número complexo U, então, para nós? O módulo do U vai ser dado pela raiz quadrada, este número elevado ao quadrado, então 4 elevado ao quadrado, 16 vezes 3, 48, 48, mais o 4 elevado ao quadrado, que deu 16. Então o módulo desse número complexo valerá raiz quadrada de 64, que é igual a 8. Então esse é o nosso módulo do número complexo U. Então cosseno de θ vale para nós 4 raiz de 3 dividido por esse 8, que significa raiz de 3 sobre 2. Oh, bonitinho, resposta de um arco notável de um simétrico dele. Continuamos. Quem é o seno do mesmo ângulo? Porque a gente está falando do mesmo ângulo. Aí é o valor de B, que vale 4, dividido pelo módulo do número complexo, que vale 8. Resposta 1 sobre 2. O Bel já poderia ter parado na representação de Gauss, né? Do plano de Argand-Gauss. Pode, tá? Mas aí se você parar e não mostrar para o cara dessa forma que eu estou dizendo aqui, lembre-se que é uma questão discursiva. Diga para ele, como a parte real é positiva e a parte imaginária é positiva, temos um ângulo, argumento principal, de primeiro quadrante. Por quê? Parte real positiva, parte imaginária positiva, primeiro quadrante. Vamos supor, parte real negativa, da esquerda, parte imaginária positiva, segundo quadrante. Então se aqui fosse negativo, esse cara está no segundo quadrante. Se os dois fossem negativos, então nós estamos falando de alguém do terceiro quadrante. Negativo à esquerda, negativo abaixo, terceiro quadrante.
Se eu tivesse a parte real positiva e a parte imaginária negativa, nós estaríamos no quarto quadrante. Então, dessa forma, você justifica o quadrante do afixo, que é o número que a gente tem, tá? Então, aqui, ó, é o afixo dele, o U tá ali, e a parte... coordenadas, né? Deixa eu colocar aqui. A, B. Então, é ali que está o afixo para vocês. Então, sabendo o quadrante, qualquer uma das duas razões já serve. Porque daí eu já sei, por exemplo, esse cara está no primeiro quadrante, então já sei o que fazer. Ah, não, ele está no segundo, já sei o que fazer. Está no terceiro, já sei o que fazer. Está no quarto, já sei o que fazer. E assim por diante. Legal? Então, nesse contexto, como nós sabemos que estamos no primeiro quadrante, nós temos o ângulo θ, que é o nosso argumento principal, sendo. Pergunto, seno de quem no primeiro quadrante dá 1 sobre 2? Notável, 30. E o cosseno? 30. Pode ver que os valores têm que bater, tem que ser o mesmo cara, senão tem alguma treta de errado ali. Tá? Tem uma coisa de errado. Vai ter dado treta ali para vocês. Então, nesse caso, 30 graus é o nosso argumento, ou simplesmente eu vou usar o conceito de π sobre 6, tá? Que é o ideal para nós, representar dessa forma. Então, o que eu sei? Eu sei que o argumento vale π sobre 6, eu sei que o módulo vale 8, então eu sei escrever o número na forma polar, que é isto daqui, ó. Isto significa representação polar. Representação algébrica, representação polar. Então a justificativa para nós na letra A diz, vou colocar aqui embaixo para eu ganhar espaço, o número complexo U, ele vai ser igual ao número 8, que é o seu módulo, vezes quem? Vezes, parênteses, cosseno de π sobre 6, mais I vezes o seno de π, já escrevi θ, ó. Vamos tirar isso aqui. Seno de π sobre 6, certo? Então essa é a sua resposta, esse é o número U, que é resultado de Z vezes W, escrito na forma polar. Bacana? Então algumas coisas para a gente lembrar, essa é uma maneira que a gente tem de resolver. Qual seria a outra que eu citei para você? Sabendo como se escreve o número na forma polar, já pega o Z e escreve na forma polar. Nós vamos conseguir fazer isso? Vamos. Pega o W, escreve na forma polar. Vamos conseguir fazer isso? Vamos. Porque você vai conseguir chegar nesses ângulos que são notáveis ou simétricos dos notáveis. Notáveis ou simétrico dos notáveis, tá? O que vai acontecer é que você vai ter que trabalhar com multiplicação envolvendo números na forma polar. E como que a gente multiplica números na forma polar? Eu vou citar, mas não vou escrever, tá? Se você tivesse feito isso. Escrito Z na forma polar, escrito W na forma polar e multiplicado esses dois números. Como nós faríamos? Multiplique seus módulos. Então você multiplicaria o módulo de Z pelo módulo de W e você somaria os argumentos. Pega o argumento de Z, soma com o argumento de W para escrever no cosseno e no seno. Você vai chegar no mesmo valor que está aqui, tá? Só tente lembrar de uma coisa. Nesta soma vai gerar um valor maior que 360, você vai ter que fazer uma redução ali ao primeiro quadrante. E a redução ao primeiro quadrante vai levar você para o π sobre 6, que é o 30 graus do mesmo jeito. Então você chega no mesmo valor, tá? Então são essas duas opções, aí você acaba fazendo a sua escolha. Legal? Então, item A resolvido. Vamos para a letra B da questão de número 6, olha o que ela dizia para você. Encontre números reais A e B, tais que Z elevado ao quadrado mais A vezes o Z mais B igual a zero. Justifique sua resposta. Nessa letra B, gente, nós temos uma equação que é Z ao quadrado mais A vezes o Z mais 1B igual a zero. E o Z foi dado enunciado para vocês. Aqui vira bastante matemática básica mesmo, tá? Então a letra B, teoricamente, não tem nada a ver com o item A. O que nós vamos fazer é justamente elevar o Z ao quadrado e ver o que vai acontecer. Então, nessa magia, vamos escrever 1 mais a raiz de 3i elevado ao quadrado mais a vezes 1 mais a raiz de 3 vezes o i mais o b, que precisa ser zero. Legal? Então, feito isso, agora o que temos que fazer é trabalhar com a parte básica, como eu disse. Produtos notáveis, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais, aplicamos a distributiva. A vezes 1, mais A vezes a raiz de 3 vezes o i, mais o b, isso precisa ser zero. Bacana? Feito isso, agora vamos lembrar das potências de i. O que eu sei a respeito disso, i elevado ao quadrado vale menos 1 vezes 3, isso resulta no número menos 3, e nós vamos juntar toda a parte que é real. Vou deixar tudo bonitinho. Antes de eu deixar tudo bonitinho, vai ficar assim, ó. O 1, menos 3, vou juntar com menos 3, o A está sozinho, o B está sozinho, não tem a letra I, então são valores reais, mais A, mais B. E aí agora eu vou organizar os que tem o I. 2 raiz de 3i, então mais 2 raiz de 3i, mais A vezes a raiz de 3i, isto é igual a zero.
Eu não precisava fazer isso. Eu só deixei dessa maneira para você enxergar o seguinte. Nós temos todo número complexo na forma algébrica escrito parte real com parte imaginária. Então a parte real do número é isto, ó, menos 2 mais A mais B, mais... E aí temos a parte imaginária, que vira para nós. Eu vou colocar tudo bonitinho, poderia colocar também a raiz de 3, mas eu prefiro não pôr. 2 raiz de 3 mais A raiz de 3 vezes o I. Isso é igual a zero, perfeito? Então todo número complexo existe a sua forma algébrica. Parte real mais parte imaginária. A parte imaginária, o número real que vai multiplicar o I, que é a nossa unidade imaginária. E o zero? O zero é um número imaginário. O zero, desculpa, é um número complexo. Esse número complexo que nós temos aqui dá para ser escrito na forma algébrica. O zero, lembra que é zero mais zero I. E aí surge a igualdade de números complexos. Identidade, perfeito? Então o número que está à nossa esquerda é menos 2 mais A mais B, que vamos somar com 2 raiz de 3 mais A raiz de 3 vezes o I, e isto é igual a 0 mais 0 vezes o I. Fazendo essa troca, o que conseguimos enxergar? A mais B menos 2, isso precisa ser 0, e aí sabemos também que 2 raiz de 3 mais A raiz de 3 também precisa ser 0. Bel, não entendi isso que você escreveu. Então vamos lá para nossas comparações. Como há uma identidade, parte real do número da esquerda precisa ser igual à parte real do número da direita, parte imaginária do número da esquerda tem que ser igual à parte imaginária do número da direita. Trabalhei com a igualdade, agora eu consigo chegar nos dois valores. Perceba que aqui embaixo nós já vamos definir o valor do A. O sistema nem foi muito estranho para nós. Então eu vou mandar o 2 raiz de 3 para lá, subtraindo, e a raiz de 3 eu vou mandar dividindo. Então, ganhando tempo e espaço com vocês, fica o A sendo menos 2 raiz de 3 dividido pela raiz de 3. Então, cheguei no A sendo igual a menos 2. Se o A vale menos 2, agora eu faço a troca aqui em cima e menos 2 com menos 2 vai dar menos 4. Menos 2 é o A, né? Não o B. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. Passei o B para lá. Então, por este cálculo, chegamos à conclusão que menos 2 mais B menos 2 é igual a 0, então B precisa ser o número 4. E aí o que a questão pediu para você? Determinar valores reais A e B de tal maneira que essa expressão gere uma verdade absoluta. Ou seja, para isso daqui acontecer, eu preciso que o A seja menos 2 e que o B seja 4 ao trabalhar com o número complexo Z. E aí você finaliza a letra B. Então um pouquinho mais simples para nós, mas a letra B da questão 6 está resolvida. E eu espero que você tenha entendido tudo que eu fiz aqui nessa questão. Perfeito? Bacana? Então, questão 6, letra A e B resolvidas. Vamos fechar? Questão 7, dá só uma olhada no que dizia a questão 7. Na figura ao lado, temos uma circunferência de raio R igual a 2/3, que tem centro no ponto Q e tangencia a reta horizontal no ponto P. Informação importante, P é um ponto de tangência da reta horizontal L. Bacana, continuamos. Sabendo que a reta L passa pelo ponto R de coordenadas 0 e 1/3, 1/3, e que o valor numérico da área do triângulo de vértices PQR é igual a 1, faça o que se pede. Letra A diz assim para vocês, ó, determine as coordenadas do ponto Q, justifique sua resposta. Galera, é mais ou menos assim, ó, ele quer as coordenadas do ponto Q e o que nós sabemos a respeito do ponto Q. Sendo o centro da circunferência, o ponto Q nós temos como sua projeção, lembre-se, ele falou para você que P é o ponto de tangência da circunferência com a reta L, então eu tenho certeza que existe aqui um segmento, então vamos na magia, um segmento que é para nós perpendicular à reta tangente no ponto de tangência, e isso nós aprendemos a chamar de raio. Então a questão ela fala para você o seguinte, o que nós temos como informação? O ponto P na reta L horizontal, passa no ponto R, que tem as coordenadas 0 e 1/3. Então, quando ele diz para você que aqui você tem coordenadas 0 e 1/3, ele deu a distância do eixo X até essa reta L. Então, a distância que eu tenho até aqui vale 1/3. Bacana, até aí tudo bem. O que nós precisamos definir agora é quanto vale o raio desta circunferência. Aí o cara falou para você o que nesse momento? Ele disse que o raio desta circunferência, que é o nosso Rzinho, a distância dele até esta reta, este cara, o Rzinho, vale 2/3. Então, juntando essas duas informações, unindo esses dois pedaços,
Eu sei que a distância do ponto Q até a reta horizontal, que é definida pelo eixo x, define para nós a coordenada do y desse ponto Q. Então, o x do ponto Q eu ainda não sei. Mas o y eu tenho a certeza que vale 1. Por quê? Porque o y para nós é o somatório desses dois valores. Então, na letra A, deixa eu colocar aqui para vocês bonitinho. O que nós sabemos? O ponto Q tem coordenadas x do ponto Q e y do ponto Q. Partindo dessa ideia, o que eu tenho como informação? O y do ponto Q, ele valerá para nós a distância do centro até a reta L, que vale 2/3, então é a medida do Rzinho, mais a distância de P até o eixo x, a distância de P até x. Como você tem esse cara sendo 1/3, você tem essa distância aparecendo lá para nós, podemos pensar dessa maneira, então a distância do ponto R até a origem. Tá? Vamos colocar dessa maneira só para simbolizar pelos pontos. Ponto O, origem, esse cara que está aqui, perfeito? Então esta distância define para você o nosso 1/3. Então o y do ponto Q é dado pelo raio, que vale 2/3, mais 1/3, chegando no número 1, como eu já havia afirmado para você. Agora o cara falou para você uma outra informação. O que ele deu nessa ideia? Ele fala sobre a área de um triângulo. Ele falou na área do triângulo PQR. Então quando você olha para o triângulo PQR, ele afirmou que essa área vale 1. Como que nós vamos trabalhar com a área de um triângulo? Vamos usar o básico. Base vezes altura dividido por 2. Quem é a base? A distância de R até P. A distância de R até P vai definir justamente para você o valor do x do ponto Q. Porque partimos da origem do plano cartesiano. Então, esta medida define para você o x do ponto Q. Então, nesse momento, o que eu sei que se eu pegar o segmento RPE, que é a base do triângulo que ele citou, isto vai definir para você quem é o x do ponto Q. Perfeito? Então, nesse momento, vamos para a matemática básica. Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então, a área do triângulo é P, como eu escrevi, PQR, né? Então, PQR. A área desse triângulo vai ser dada pela base, que é o x do ponto Q, vezes a altura do triângulo, que é o raio, deixa eu só definir aqui, né? A altura do triângulo é o Rzinho, então base vezes altura dividido por 2. Então chegamos no número 1, sendo igual a x do ponto Q, vezes o raio, que vale 2/3, essa parafernália dividida por 2. Manda o 2 multiplicando, manda o 2/3 dividindo. Você pode fazer isso de forma isolada, tanto faz como você vai fazer isso daí, mas quem é o x do ponto Q nesse momento? Bom, 2/3 dividido por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2, perfeito? Aí vai simplificar, vai virar x sobre 3, e aí esse x sobre 3 tem que ser igual a 1. Bel, não entendi o que você fez. O x sobre... Bom, deixa eu escrever bonitinho, né, antes que deu uma nhaca para você. O x vezes 2/3 vezes 1 sobre 2 é que tem que ser o número 1, o que eu havia dito, simplifica 2 com 2, 3 está dividindo, vai multiplicando, então chegamos no x do ponto Q sendo 3. Então a pergunta que o item A fez para você é: qual é a coordenada que nós temos para o centro dessa circunferência? Qual é o valor que nós vamos associar ao ponto Q? Ponto Q tem coordenadas x sendo igual a 3 e o y sendo igual a 1. Esta é a sua resposta e está aí respondido o item A da questão 7. Bacana? Então, uma questão teoricamente tranquila. Vamos para a letra B, que também você não vai sentir dificuldade na resolução, mas dá só uma olhada no que dizia a letra B da questão 7. Vamos lá. Determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos R e Q. Justifique sua resposta. Galera, é o seguinte, coeficiente angular da reta, você tem alguns cálculos para fazer, como por exemplo, basta trabalhar com a tangente de um ângulo de inclinação do sentido aqui, para nós, horizontal, sentido anti-horário, até chegar na reta, ou por exemplo, você pega nesse sentido, né, para reta, mas sempre sentido anti-horário. Você tem uma variação dos pontos quando você os conhece, você tem reta, equação, olha para a equação da reta, então são vários caminhos. Nesse contexto, o que é mais simples para nós? O coeficiente angular da reta formada pelos pontos RQ, então vou colocar aqui, ó, RQ, tá? Então o coeficiente angular da reta formada pelos pontos RQ vai ser dado por um ΔY sobre um ΔX. Por que nós escolhemos este caminho? Porque eu tenho os dois pontos.
Se eu tenho os dois pontos, a variação do y sobre a variação do x, na ordem que você escolher, tanto faz, vai determinar o seu coeficiente angular. Então a letra B ela é tranquila. Basta você trabalhar com esta variação. Então, o coeficiente angular da reta RQ vai ser dado por variação do y, variação do x, ou seja, a tangente do ângulo de inclinação, cateto oposto sobre cateto adjacente de um triângulo retângulo que você monta. Aí a opção, claro, ela é sempre de vocês. Então eu vou escolher o ponto Q e o ponto R nessa ordem. Então, y do ponto Q menos o y do ponto R, dividido por x do ponto Q menos o x do ponto R. Vocês poderiam fazer o contrário, tá? Sem problema nenhum. Bel, vou fazer R menos Q. Posso? Pode. Definiu R menos Q em cima, R menos Q embaixo, tá? Nos dois. Então, o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos R e Q vai ser dado por y do ponto Q, definimos no item A, esse cara vale 1, menos y do ponto R, o enunciado falou para você, vale 1/3, dividido por x do ponto Q, definimos na letra A, esse cara vale 3, menos o x do ponto R, que foi definido no enunciado, que vale 0. Então, temos como coeficiente angular da reta RQ sendo dado por 3 menos 1, lá em cima vira 2/3. E esse troço tem que ser dividido por 3. Coeficiente angular, então, vira 2/3 vezes 1 sobre 3. Resposta, coeficiente angular da reta RQ vai ser dado por 2 sobre 9. Este é o nosso coeficiente angular da reta que passa pelos pontos RQ. Bacana? E aí terminamos a letra B da questão de número 7. Perfeito? Espero que você tenha entendido tudo que eu fiz até esse momento com as questões resolvidas da segunda fase da Federal do Paraná. Eu abro sempre um pouco mais o leque pelo fato de ser questões discursivas, chamando a atenção de como você deveria pensar na hora da leitura dessas questões. Lembre-se, você está aprendendo com questões de vestibulares. Esse embasamento teórico você precisa ter já antes da prova. Mas eu espero que você tenha entendido tudo que eu tenha feito. Legal? Se não é inscrito no canal, se inscreva, dá uma força. Curte aí, deixe nos comentários o que você achou dessa prova da segunda fase e ativa o sino para você ser notificado dos próximos vídeos. Bacana, galera? Beijos, espero realmente ter te ajudado. Um abraço, fui!